A você que acompanha o Portal Destaque Regional, seja muito bem-vindo. Sou Felipe Alípio e trago as informações do desporto de São Lourenço do Oeste e região. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2023 e vamos trazendo as atualizações das competições que estão em andamento em São Lourenço do Oeste e região. O CDM, Comitê Desportivo Municipal de São Lourenço do Oeste, está organizando campeonatos de futebol 7. Marcelo Neriguidini, articulador desportivo, participa do Esporte DR de hoje e traz informações sobre a organização dessa competição e também as prévias de datas para inícios das disputas. Primeira fase do Campeonato Regional Federado teve fim. Neste final de semana foram realizados os jogos da quinta rodada, completando a primeira fase da competição. As equipes classificadas para as quartas de finais foram conhecidas. Em Santiago do Sul, rolou a bola pela Copa Ariesul de Futebol Suíço. Na tarde desse domingo, dia 12, 3 jogos inaugurais da competição foram disputados na sede da entidade promotora da competição. E em Quilombo, rolou a bola pelo Campeonato Municipal de Futebol Suíço. Na tarde de sábado foram realizados 5 jogos pela categoria veteranos e na tarde de ontem, domingo, dia 12, 5 jogos pela categoria Força Livre no naipe masculino foram disputados. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Esporte DR. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. Na Império Esportes, você encontra tudo o que o seu filho precisa para a volta às aulas ou para o retorno das escolinhas. Dispomos de ampla variedade de tênis, chuteiras e agasalhos esportivos, além dos casuais. Você quer estar presente nas atividades dos filhos? Dispomos também da linha completa para a academia, para mulheres e homens. Venha para Império Esportes. Estamos na Avenida Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, ligue ou chame no WhatsApp pelo número 4933441151. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. A S Tintas é o lugar ideal para você dar uma cara nova à sua casa. Além de ter preços bons e condições diferenciadas de pagamento, tem tudo o que você precisa para pintar o seu imóvel, seja ele residencial, comercial ou industrial. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas promoções. Estamos na Avenida Ernesto Belter, próxima à La Casa. Chame um de nossos representantes pelo telefone ou no WhatsApp. O número é 49-3344-4365. Voltamos com o Esporte DR e hoje vamos trazendo informações sobre o Campeonato Municipal de Futebol 7 de São Lourenço do Oeste. Para trazer mais informações para nós, conversamos com Marcelo Neriguidini, articulador desportivo do Comitê Municipal de Esportes. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe, mais uma vez aí para prestar algumas informações aí ao lourenciano sobre o nosso esporte, né? Temporada 2023, ela começa com a realização do campeonato municipal, que até então era de Suíço, agora vem sendo 7. Como é que está essa competição no município, Marcelo? Então, ano passado a gente, né,
estabeleceu essa questão da nomenclatura, né, futebol 7, né, porque pode ser praticado no suíço como no sintético, né. Isso nós vamos definir no congresso do dia 27, no próximo dia 27 agora de fevereiro, né, congresso técnico, para ver se usaremos as duas situações, né, grama e sintético, né. Isso a gente quer ouvir também das equipes, porque o campeonato a gente faz para eles, tá certo? E foi um campeonato muito, muito bom, assim, o número de participantes, né? Nós fechamos o ano passado com 20 equipes no Força Livre, 8 no veterano, e o feminino ano passado não saiu. Mas a gente acredita muito que esse ano vai voltar com uma boa quantidade de equipes do feminino. A saída da pandemia está perdendo o prejuízo, está amenizando o prejuízo, se assim nós podemos dizer, no esporte. As competições estão voltando, as equipes estão voltando e também os esportistas estão, de fato, engrenando novamente. Foi um momento bastante delicado, principalmente para o esporte coletivo. Acredito que o futebol suíço ou o futebol 7 tenha impactado bastante e até o próprio rendimento em campo tenha dado uma diminuída por conta da pandemia. Isso é verdade, né? Foi um momento muito difícil para todos aí, para o mundo todo, né? Eu acho que muitas pessoas se afastaram do esporte, né, nesse período, né? Que, né, devido a um certo receio natural, né? Da doença em si. Mas como você falou, né? Isso já vem passando com a vacinação, né? Que aconteceu, né? Acho que foi muito importante aí para as pessoas voltarem a praticar. E o futebol 7 é um dos mais praticados. Por quê? Porque durante a semana a gente tem várias estruturas aí no município, né, onde as pessoas se encontram para jogar, né, e ajudou a fazer com que as pessoas voltassem a praticar o esporte, né, o futebol em si, e também, né, falando em atividade física, porque, né, com certeza quem pratica, né, tem uma vida muito mais saudável. Com certeza. E o municipal, como é que tá? As inscrições, elas estão abertas? Até quando que elas vão? Então, Felipe, a gente já faz uma semana que está com as inscrições abertas, né, para tanto o Força Livre quanto o veterano. Esse ano também temos uma novidade, que é o Futebol Master, né, acima de 41 anos. Né, a gente baixou um pouquinho a idade do veterano, né, que era 38, e nós vamos fazer 35 anos, né, idade mínima, e 41 anos o Master. Então, é uma novidade, né, creio que vai dar um bom número de equipes, né, bem como o feminino, né. O feminino também a gente está oferecendo, né, a modalidade, aí, a competição. Pensa que vai dar um bom número de equipes, né, porque já tem gente perguntando, indo atrás para participar da competição. A gente fala em campeonato municipal, mas tem algumas categorias que elas já são abertas ao público regional. Quais são essas categorias, Marcelo? Então, no Força Livre, né, a gente vai considerar o título de eleitor para que o atleta seja de São Lourenço. Então, as equipes podem ter no máximo 2 atletas de fora. Então, todos os demais têm que ter o título aqui para contar como um atleta de São Lourenço, né? E o veterano, o Master e o feminino é regional. Então, é uma competição a nível regional. Então, o nível é muito bom, né? As equipes que entram sempre se reforçam bastante. E a gente imagina aí que vai dar mais um grande campeonato aí. Tanto o veterano, o Master, que é a primeira edição, né? Quanto o feminino, que a gente pensa que vai ser um campeonato que vai ter uma boa participação também. Com certeza as mulheres estão chegando nos gramados e nos campos e botando para quebrar. E tá sendo jogos bonitos. A gente que acompanha alguns outros municípios aí que tem essas disputas, tá sendo jogos bonitos. Também outras modalidades, como é o caso do futsal, vôlei, são espetáculos de fato. E as equipes? Quantos integrantes cada equipe vai poder inscrever nessa competição? Então, cada equipe pode contar com 14 atletas no máximo. Né? Se quiser escrever menos, não tem problema nenhum. A gente dá um prazo também para que, por exemplo, até o final da primeira fase, né? Se a equipe quiser apresentar alguns nomes agora e completar depois, isso é possível, né? O mínimo são? Mínimo, assim, para jogar são 7, mas lógico que tem que escrever mais, né? 10, 12 atletas, aí depois completar. Isso é possível. Mas porque você sabe, hoje em dia, né, machuca um,
algum atleta com algum outro compromisso, né? Alguma eventualidade aí que surge que o atleta não possa ir. Então, se você tiver 7, 8 atletas somente, 2 não podem, já prejudica a equipe, né? E a questão da lista, ela implica também no futebol 7? Sim, nós sempre fizemos aí, mantivemos, né, uma relação, aquela mesma relação que é feita para o futebol de campo, né? Porque a gente associa que são modalidades, isso, né? Os dois são praticados na grama, né? Claro que o futebol 7 também pode ser jogado no sintético, mas a gente vê que tem bastante relação. Então, a gente considera essa lista, né, de 32 atletas ali, sendo que no máximo 3 atletas podem compor as equipes, né, dessa lista. Então, isso é para quê? Para deixar o campeonato cada vez mais equilibrado, né, e também aumentar o número de equipes. Interessante eu comentar do aumento do número de equipes, porque no Municipal de Campo, que é uma competição mais difícil de organizar times, já houve um acréscimo. No 7 do ano passado, tá certo que vinha de pandemia, mas já tinha um número bem surpreendente. Para essa competição que se inicia em 2023, vocês já têm uma expectativa de quantas equipes vão estar participando? Olha, a gente sempre parte do que deu número da edição anterior, sempre pensando em aumentar, né? E como a gente criou também, Felipe, a Série B no Suíço, né? Que nós não tínhamos, e dessa ideia foi lançada e acredito que deu muito certo, porque a gente sabe que tem equipes tradicionais com nível acima, né? Que tem uma organização excelente, fazem até um certo investimento aí para trazer atletas. Então, a gente sabe que eles estão num nível um pouquinho maior, né? Então, geralmente, essas equipes disputam mais a Série A e os demais ali que entram também organizados, mas, de repente, com, né, um nível técnico um pouco abaixo, podemos dizer assim, tem a possibilidade de ficar campeão da Série B. Então, isso ajudou bastante, né? Motivou bastante as equipes a estar participando, né? Porque sabem que, às vezes, ser campeão lá é muito difícil, mas tem uma outra competição que eles podem chegar. E é interessante porque o esportista geralmente ele vai para o campo não só pelo título, lógico que tem muitos que são bem competitivos, mas a maioria vai para os campeonatos para se divertir, para ter uma opção de lazer, que é algo muito saudável, principalmente para a sobrevivência do esporte. Não tem como ter um atleta de alto rendimento sem que tenha outros que estão ali proporcionando o jogo para o atleta profissional treinar. Essa dinâmica é vista também por vocês, Marcelo? Com certeza, né? A gente sabe que tem muitas equipes que entram, né, com o intuito mesmo de participar, né? De contribuir com o nosso esporte, porque eu vejo assim que é uma contribuição, né? Se você contar só com aqueles que realmente têm potencial para ser campeão, você faria uma equipe com 7, 8, no máximo 10 equipes. E sendo que a última edição já tivemos 20 equipes que entraram, né? Pensamos que pode ir além, né? Influenciar mais, equipes que entram para participar, né? A gente conhece a maioria dos desportistas aqui do nosso município, então, com certeza, muita gente entra com a intenção de participar. Falando ainda da competição do ano passado, na categoria Força Livre do naipe masculino, que é o carro-chefe, tu lembra quais foram as equipes que chegaram na disputa do título? Se não me falha a memória, o São José de Lajado Antunes foi o vencedor. Isso mesmo. E venceu o Vasco na final, né? Uma partida muito boa, muito emocionante, né? Um clássico do futebol. Clássico do futebol de campo que foi pro futebol 7. Foi pro futebol 7, né? Fizemos a final lá no Bracatinga. E da Série B, se eu não me engano, jogou o São Caetano e a outra equipe, eu vou ficar te devendo a informação, mas eu te passo assim que possível. Combinado, até porque são bastante equipes que participam, né? Já tinha o veterano, já tinha outras modalidades também em andamento. E esse ano a intenção é manter o cronograma de jogos no mesmo esquema que foi a edição passada? Sim, na verdade assim, a gente procura fazer os jogos, né, mais durante a semana. O porquê disso? Porque bastante dos atletas que participam, né, isso até é um pedido das equipes, né, eles têm alguns outros compromissos, outros campeonatos no final de semana, né, seja de salão, de campo, na região, né, então a gente procura manter o nosso
durante a semana. Vão ser em torno de 3 a 4, né, rodadas na semana, isso a gente vai estar definindo no Congresso Técnico, né, e possivelmente as finais sim, daí a gente vai pensar de repente num sábado ou num domingo para estar encerrando a competição. Até porque as finais merecem um público e que nos últimos anos, vamos fazer uma justiça, tem comparecido e tem engrandecido bastante as disputas dos municipais. A gente vê aí nos nossos campeonatos, o próprio Suíço na final lá tinha muita gente, foi numa sexta-feira, né, sexta-noite, em comum acordo aí com as equipes, né, todo mundo gostou da ideia, quem sabe seja novamente numa sexta, e a gente vê Jaslo aí com casa cheia, as finais, o municipal, né, dispensa comentários também, né, depois começou a ser realizado aqui na cidade, eu acho que contribuiu bastante pro aumento do público, e a gente pretende cada vez mais aproximar o lourenciano do esporte. Tá certo. Marcelo, muitas competições têm uma remuneração aos vencedores. Nessa competição, tem previsão para remunerar as equipes vencedoras? Sim. De um certo tempo para cá, né, o campo ele sempre foi dado premiação em dinheiro, né? Então, e a gente sentiu a necessidade também, né, de motivar as equipes a participar, de dar um retorno financeiro. Então, o Suíço, o que é feito? É cobrado um valor de inscrição, uma taxa, né, aí, bem simbólico, vamos dizer assim, e esse valor que é arrecadado é revertido totalmente em premiação, né? Daí fica para o CDM o pagamento de arbitragem, todo o material que é usado na competição, no caso bolas, né? Em algumas situações também a gente tem que fazer a marcação dos campos, né? Que isso tudo demanda, né? Tudo demanda. Então, isso, né, nós fizemos, né? E a gente vê que ajudou bastante a motivar as equipes a entrar na competição, né? Dar esse retorno financeiro. Esse investimento, com certeza, ele incentiva as equipes a participarem e a organização do campeonato também faz com que equipes se organizem melhor. Não adianta achar que vai ter uma competição de alto nível com equipes de alto nível sendo levadas nas coxas do campeonato. Já teve muitos exemplos aí na região de competições que fracassaram por conta dessa desorganização. E boleiro, ultimamente, anda exigente, né? A piazada gosta de um negocinho mais organizado, mais bonitinho. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o fundamental é isso, né? Você, se fosse jogar, você queria estar jogando uma equipe organizada, com, né, potencial para chegar, para conquistar, né? E, logicamente, esse retorno que é dado, né? Ele ajuda muito as equipes também a estar se organizando, a estar se fortalecendo. Então a gente viu como algo muito positivo aí nos últimos anos aí para todas as competições, porque o Jaslo também, né, o ano passado já teve esse retorno e a gente só escutou coisas boas aí Com certeza, cresceu muito o esporte de São Lourenço nesses últimos anos, deu um salto de qualidade e a olhos nus, é visível. E as equipes para se organizar para essa competição, elas têm até quando para efetivar a inscrição? Até o dia 27? Isso, até o dia 27, né? A gente vai estar recebendo essas inscrições. Nós estamos trabalhando no mês de fevereiro das 7 à 1 da tarde. Então, até 1 hora da tarde a gente pede a confirmação. Por quê? Porque daí fica mais fácil para organizar no Congresso. Não que uma outra equipe não possa confirmar lá no Congresso, tá? Isso também a gente já quer deixar de antemão que é possível. Porém, se puderem todos confirmar até o dia 27, 1 hora da tarde, para nossa organização do Congresso fica bem mais interessante. Bem mais fácil. E o Congresso Técnico inicia que horas? Às 7 horas da noite, no ginásio do centro. Superado o Congresso, início da competição. Já se tem uma ideia de quando que vai começar? Então, a gente vai conversar com as equipes ali no dia, né? Possivelmente, né, 2, 3 dias depois, a gente já vai estar marcando as primeiras rodadas. Tá certo. Marcelo, mais alguma consideração? Não, só agradecer o espaço aí, né? A gente sabe o quanto é importante, né, essa ferramenta aqui para estar divulgando as nossas competições, né, e fazer cada vez mais o nosso esporte melhor. Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui no Esporte DR. E antes que eu esqueça, parabéns pelo novo desafio, que é conduzir a equipe do Atlético São Lourenço aí uma nova equipe de futsal que vem representar São Lourenço do Oeste em competições regionais de futsal. Desafio esse grande, hein, Marcelo? É verdade,
É uma equipe nova, né? Uma equipe aí que a gente vê é importante porque os atletas se dispuseram a jogar sem ganhar nenhum centavo, né? A gente também, enquanto CDM ali, né, nos ajustamos da forma que é possível. O professor Moacir vai continuar coordenando o futebol de campo, então não tinha como, né, ele assumir mais essa atribuição. O professor Joel tem o feminino também, que já iniciou ano passado, disputas estaduais. Então eles fizeram esse convite e a gente vai encarar aí com tudo, com toda a nossa energia aí para fazer o melhor possível. Tá certo, Marcelo, já fica o convite. Assim que tiver mais organizado os trabalhos, sinta-se à vontade para chegar aqui no Sport BR e trazer as informações também do futsal. Com certeza, Felipe, a gente vem sim. Muito obrigado, Marcelo. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Na sequência, a atualização das competições que estão em andamento em São Lourenço do Oeste e região. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. Na Império Esportes, você encontra tudo o que o seu filho precisa para a volta às aulas ou para o retorno das escolinhas. Dispomos de ampla variedade de tênis, chuteiras e agasalhos esportivos, além dos casuais. Ah, você quer estar presente nas atividades dos filhos? Dispomos também da linha completa para a academia, para mulheres e homens. Venha para Império Esportes. Estamos na Avenida Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, ligue ou chame no WhatsApp pelo número 49-3344-1151. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. A S Tintas é o lugar ideal para você dar uma cara nova à sua casa. Além de ter preços bons e condições diferenciadas de pagamento, tem tudo o que você precisa para pintar o seu imóvel, seja ele residencial, comercial ou industrial. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas promoções. Estamos na Avenida Ernesto Belter, próxima à La Casa. Chame um de nossos representantes pelo telefone ou no WhatsApp. O número é 49-3344-4365. Voltamos com o Sport DR desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2023, e vamos atualizando as competições que acontecem em nível regional. O Campeonato Regional Federado Taça Amo Ofertas chegou ao fim da primeira fase de disputas. Nesse final de semana, aconteceram os jogos restantes da quinta rodada da primeira fase de confrontos. Nesta ocasião, 3 jogos foram disputados, sendo um deles pelo Grupo A. O confronto aconteceu na tarde de sábado no município de São Carlos, no estádio 1º de Maio de Pratas. Na ocasião, a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Metropol foi a campo para encarar o São Lourenço Futebol Clube. Em um jogo diferenciado, a equipe da casa conquistou a vitória pelo placar de 3-2, ficando assim na vice-liderança da chave. O outro jogo disputado pela chave A aconteceu na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, no município de Palmitos, no estádio municipal Pércio Luca. Na ocasião, a Liga Municipal de Esportes de Palmitos encarou o Esporte Clube Olaria. Esse confronto findou
sem alterações no placar, findando igualado em 0-0. Pelo grupo B, 2 confrontos foram realizados na tarde de domingo, dia 12. Um deles foi no município de Caibi, no estádio municipal Juventude. Na ocasião, o time mandatário do campo, o Esporte Clube Juventude, amargou uma derrota de 2-0 para a Sociedade Esportiva e Recreativa AJAP. O outro confronto da chave, nesta rodada, foi entre o Independente de São Domingos versus a Sociedade Esportiva e Recreativa Rodeio Bonito. A bola rolou no estádio Alto da Colina, no município de São Domingos. Por volta das 15h30, teve início o confronto, que chegou ao placar de 4-1 em favor da equipe da casa, do Independente de São Domingos. Os resultados do fim de semana definiriam quais são as equipes que irão disputar as quartas de finais do Campeonato Regional Federado. Na ocasião, há uma ação em trâmite junto ao Tribunal de Justiça Desportiva desta competição, acerca de um caso ocorrido no Grupo A, onde a equipe da Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Guarani, de Xaxim, perderia 6 pontos da classificação, tornando assim a equipe eliminada da competição. Isso porque, em 2 jogos, a equipe do Guarani foi a campo com uma situação irregular de jogador, tornando assim a equipe suscetível a perder os pontos conquistados nesses confrontos, totalizando a partir do julgamento que aconteceu no final de semana, a equipe perderia 6 pontos. Com isso, o Guarani ficaria com 1 ponto conquistado na primeira fase e estaria eliminado da competição. Com esse placar, com essa situação, essa definição, a liderança do Grupo A passa a ser da equipe Metropol, que conquistou 7 pontos ao longo da primeira fase. A segunda colocação fica com o São Lourenço Futebol Clube com 4 pontos. Vantagem esta que se deu sobre a equipe de Palmitos e também o Esporte Clube Olaria. Essas 2 equipes também contabilizam 4 pontos. Cabe ressaltar que o Guarani tem até a próxima quarta-feira, dia 15, para apresentar recurso sobre a decisão do colegiado desportivo. No grupo B, a definição a classificação já está definida, sendo que a liderança ficou com o Independente de São Domingos, que conquistou 7 pontos na primeira fase. A vice-liderança está com a AJAP, que totalizou 6 pontos. Essas 2 equipes levam os jogos decisivos da fase eliminatória para suas casas. Outras equipes classificadas desse grupo são o Esporte Clube Juventude e o Ginástica Esporte Clube. Ambas as equipes estão com 5 pontos conquistados na primeira fase de disputas. O Rodeio Bonito está eliminado, pois conseguiu conquistar 4 pontos na primeira fase de disputas. A comissão organizadora do Campeonato Regional Federado, Taça Ama Ofertas, irá definir os próximos jogos até o fim de semana. A pedido de algumas equipes, está sendo estudada a possibilidade de os jogos serem adiados no próximo fim de semana por conta das festas carnavalescas e retornariam assim no fim de semana do dia 25 e 26. Porém, a definição sobre as datas dos próximos jogos, o início das classificatórias, ainda não foi divulgada pela comissão organizadora do Campeonato Regional de Futebol de Campo Amador. Em Santiago do Sul, teve início a 8ª edição da Copa Aresul de Futebol Suíço. A primeira rodada foi disputada na tarde deste domingo, dia 12, na sede da entidade. 3 jogos foram realizados, sendo que o primeiro deles findou com empate de 0-0. O confronto foi entre o Esporte Clube Tricolor versus o Laboratório Exames, em confronto válido pelo Grupo A. Pelo Grupo C, G4 Gesso conquistou uma vitória pelo placar de 4-2 sobre o São Roque Futebol Clube. Também pelo Grupo C, uma goleada foi registrada. Sociedade Esportiva e Recreativa Gaúcho aplicou 12-0 no jogo de estreia contra o Esporte Clube Aparecida. A Copa Aresul voltará a ter jogos no próximo fim de semana, sendo que a rodada já foi divulgada pela comissão organizadora. Em Quilombo, o Campeonato Municipal de Futebol Suíço teve início neste final de semana. No sábado, na linha São Luís, rolou a bola pela categoria Veteranos. 5 jogos foram disputados,
sendo que o primeiro deles foi entre a Sociedade Esportiva e Recreativa, a Ser Fátima, versus a ASMUC, e o placar final foi de 5-0 em prol da Sociedade Esportiva e Recreativa Fátima, válido pelo Grupo B. Pelo Grupo A, Zaminhan, linha Santa Inês, foi a campo para enfrentar o Juvenil da Consoladora. O embate válido pelo Grupo A ficou no empate de 1-1. No terceiro jogo da rodada, São Apolo perdeu para o São Cristóvão, em jogo válido pelo Grupo B. O placar foi de 2-1. Pinheirinho Fortaleza empatou com a Sociedade Esportiva e Recreativa Gaúcho em 2-2, em jogo válido pelo Grupo A. Também pelo Grupo A, o Juventus venceu a linha Santa Isabel pelo placar de 2-1. Estes foram os resultados da categoria Veteranos, que deu início às disputas do Campeonato Municipal de Futebol Suíço. Na tarde de domingo, dia 12, a bola rolou pela categoria Força Livre no naipe masculino. 5 jogos foram disputados na linha Fátima. O primeiro resultado foi de 2-0 a favor da Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani sobre a equipe Amigos de Quarta, em jogo válido pelo Grupo A. Pelo Grupo B, o Palmeiras de São Luís conquistou a vitória sobre o Internacional da Pinhal pelo placar de 5-2. O terceiro jogo foi entre a equipe B13 de Santa Inês versus a equipe Ser Ipiranga. A tradição do Ser Ipiranga falou mais alto e resultou na vitória do 4-0 em jogo válido pelo Grupo C. Pelo Grupo D, a bola rolou entre São Ricardo versus Maxul, e a equipe São Ricardo comemorou a vitória pelo placar de 4-0. O empate de 2-2 foi registrado no confronto entre o Lavacar da Baixada versus o Atlético Bergamini. Resultado esse que é acrescido à tabela do Grupo E. Estas e outras informações você acompanha no portal destaqueregional.jor.br. Muito obrigado pela sua atenção e voltamos amanhã com mais uma edição do Sport DR.